vamos tratar agora do artigo científico, que é o seu trabalho de conclusão de curso. Eu, professora Gisele Cordeiro, vou passar algumas dicas, algumas informações para que a gente entenda quais as partes desse início do artigo e de que forma vocês vão desenvolvê-la, certo? Então, dentro dessa disciplina de metodologia da pesquisa e trabalho de conclusão de curso, nós temos o nosso trabalho de conclusão de curso, que está dividido em duas partes: proposta de pesquisa e artigo científico. Começamos agora, artigo científico. O artigo científico, ele tem uma determinada função, um determinado objetivo. Então vamos lá. O artigo científico é um texto com embasamento teórico que busca apresentar e discutir ideias, concepções, processos e resultados de pesquisas em diversas áreas de conhecimento. Pode ser melhor caracterizado como um texto científico com estilo acadêmico. E esse texto científico é o trabalho de vocês. É o trabalho que vai finalizar o curso que vocês estão fazendo. Ele vai concretizar o que vocês já estudaram no seu curso, né? Porque vocês já escolheram um tema relacionado às linhas de pesquisa e já estão desenvolvendo essas leituras. E agora é o momento de escrever. O seu TCC, o seu artigo, será elaborado depois da sua proposta de pesquisa, que tenha sido aprovada, tá, pelo seu professor orientador. Então, tem a proposta de pesquisa, já falei, né, para vocês quais seriam os itens dela, e depois que essa proposta for aprovada, é hora de começar o nosso artigo. Nós temos elementos obrigatórios a serem desenvolvidos no artigo científico. Vejamos. Primeiramente, o título, né? Eu tenho que dar um título para o meu artigo. Não é o tema, não é a delimitação do meu tema, é o título que eu preciso pensar. Então, o título, ele, claro, vai se relacionar com o tema que eu escolhi, com a delimitação que eu fiz do meu tema, mas o tema é algo mais sugestivo, algo que chame mais a atenção, que destaque mais a minha pesquisa. Depois, temos a identificação com o nome do autor, ou enfim, dos autores do artigo. Após, nós temos o resumo, né? Vou falar sobre cada uma dessas partes. Depois do resumo, nós temos as palavras-chave. Logo em seguida, nós partimos para a introdução do meu artigo. Depois, nós temos o desenvolvimento, as considerações finais. Então, percebam que esse é o título das considerações finais, não conclusão. Referências no final do meu trabalho. Então, como elementos opcionais, também podemos ter os anexos e os apêndices, né? A formatação, gente, seguimos sim as normas da ABNT para a digitação de trabalhos, mas vocês podem seguir tranquilamente o livro Orientações e Dicas Práticas para Trabalhos Acadêmicos, que tem toda essa questão de normas, se baseando na ABNT, né? E que está posto lá nos polos, vocês têm na biblioteca virtual, vocês têm acesso a esse livro. Atenção! O artigo deverá conter no mínimo 15 e no máximo 20 páginas, contando anexos e apêndices. Desculpa, anexos e apêndices não são contados como número de páginas. Essas 20 páginas nós contamos até as referências do trabalho. Porque o anexo, quando que ele ocorre? Quando eu tenho algo que eu usei de fundamentação no meu trabalho, algo que já foi escrito por alguém e que eu preciso colocar em anexo, ou atividades que eu apliquei. Suponhamos que eu escolhi uma pesquisa de campo e apliquei atividades para os meus alunos, e essas atividades eram atividades prontas que eu peguei de vários materiais didáticos. Então, eu quero colocar em linha anexo, porque eu vou realizar uma análise dessas atividades. Isso é um anexo, é algo que já está pronto e você utilizou de alguém.
Agora, os apêndices é tudo aquilo que o aluno criou para a pesquisa. Por exemplo, um roteiro de entrevista, um roteiro de questionário, isso o aluno elaborou, aí isso nós chamamos de apêndice. Então, por isso, não existe em todos os artigos, são opcionais, né? Não são todos os alunos que utilizam, então não contam-se as páginas. Recomenda-se fonte, na hora da digitação, Arial, tamanho 12, e espaçamento simples para o resumo. E eu recomendo, gente, que o resumo ele seja elaborado depois que você já finalizou o seu artigo, né? Porque como que você vai resumir um texto que você ainda não terminou? Então, você tem algumas ideias do resumo, pode colocar as ideias principais, mas você, para finalizar ele, deixar ele bem bonitinho, bem redondinho, é só o final do trabalho, que aí você vai ter todas as informações. Utilizar fontes e tamanhos correspondentes quanto ao uso de software livre. Aqui aparecem os objetivos também, a metodologia e os resultados. Prestem atenção que nós temos uma quantidade de palavras no resumo, de 150 a 250 palavras. Então, vocês vão ter que ter esse cuidado, né, para contar essas palavras, colocar ali para o Word contar essas palavras para não ficar nem menos e nem mais do que as regras da ABNT permitem, ok? No caso da palavra-chave, nós usamos mais que uma, então vamos chamar de palavras-chave. É uma palavra que resume os temas principais de um texto. Identifica ideias e temas de especial importância para servir de referência às pesquisas. Então, vocês poderão utilizar de 3 a 5 palavras-chave, que são os temas mais importantes que você está abordando dentro do seu artigo. E após o resumo e as palavras-chave na sequência do meu artigo, nós temos a introdução. Gente, a introdução do artigo nada mais é do que uma adaptação da proposta de pesquisa que vocês já desenvolveram, que o seu orientador, o corretor orientador já aprovou para você, já fez as considerações. Então, você não perde aquele texto, você aproveita aquele texto na sua introdução. A introdução deve criar uma expectativa positiva. É o interesse do leitor para a continuação da análise de todo esse artigo, da leitura de todo esse artigo. Então, você vai pegar a sua proposta de pesquisa, você vai colar na sua introdução, vai tirar todos os títulos que você colocou, tema, problema, justificativa, objetivos, metodologia, e vai desenvolver tudo em forma de texto. Por exemplo, o tema desta pesquisa delimitou-se esse tema da seguinte forma, e vai desenvolvendo, amarrando as ideias, os parágrafos. Você vai aproveitar aquele texto que você já fez. Tudo isso tem que constar na introdução, o tema, esse tema delimitado, o problema de pesquisa que você levantou, a justificativa, os objetivos e a metodologia. São esses os itens que vão constar na sua metodologia, mas sem os títulos, de uma forma, um texto corrido que você vai amarrando as suas ideias. Então tá fácil, né, pessoal? Porque quando vocês chegarem a esse item de introdução, vocês já escreveram, né? Aí você só vai amarrando, mudando a linguagem, o que você colocou que iria fazer, agora você muda o verbo e aproveita todo o seu texto, gente. Então, a introdução é dessa forma. Um grande abraço e até uma próxima conversa.